Após anos de silêncio e especulação, um nome inesperado volta a estar no centro das atenções. De dentro dos muros da prisão, Ghislaine Maxwell estaria falando, e as repercussões estão abalando os observadores da realeza em todo o mundo. Rumores de cartas, conversas e conexões há muito enterradas inflamam um debate acirrado, enquanto apoiadores e críticos se preparam para o impacto. Fontes sugerem consequências. Nenhum briefing do palácio foi preparado. Essa revelação é verdade tática ou apenas um escândalo sensacionalista? O que exatamente foi alegado? Quem se beneficia com isso e por que esse momento parece tão devastador para Meghan? Agora, as revelações explosivas de Maxwell. A narrativa se desenrola como um mistério repleto de suspense, construído em torno de alegações dramáticas e altamente especulativas supostamente ligadas a Ghislaine Maxwell e ao caso Jeffrey Epstein, há muito tempo envolto em mistério. Ela pinta um retrato de uma história escondida, à vista de todos, onde detalhes cruciais teriam sido mantidos em segredo por anos atrás, de arquivos judiciais sigilosos, gravações de áudio desaparecidas e documentos liberados somente após forte censura. Segundo fontes não identificadas, mesmo quando os materiais relacionados a Epstein finalmente chegaram ao público, eles pareciam ter sido suprimidos de suas partes mais reveladoras, deixando lacunas que levantaram mais perguntas do que respostas. Entre o que supostamente foi removido estavam até Language Not Registered for Generation horas de entrevistas com Maxwell. Entrevistas que, segundo alguns informantes, continham informações extremamente sensíveis. Dentro dessas sessões, supostamente ausentes, a narrativa faz sua alegação mais chamativa de que Maxwell mencionou Meghan Markle pelo nome. Em vez de apresentar a trajetória de Meghan rumo à vida na realeza como uma história simples de ambição, talento e romance, o relato sugere que o depoimento oculto insinuava um contexto muito mais complexo e controverso. O texto argumenta que, segundo pessoas familiarizadas com as entrevistas, Maxwell descrevia ambientes sociais de elite, onde figuras ricas e poderosas circulavam livremente e onde jovens mulheres eram frequentemente apresentadas a homens influentes. Nessa versão, o nome de Meghan teria surgido durante discussões nesses círculos exclusivos. A história vai além, alegando que Maxwell às vezes usava linguagem codificada ao se referir às pessoas, uma prática supostamente destinada a proteger identidades ou suavizar implicações. Meghan, segundo a narrativa, era supostamente chamada pelo apelido de Flor, uma palavra escolhida para transmitir graça, beleza e uma aparência de inocência em ambientes de alto status. Os defensores dessa teoria argumentam que tal apelido se encaixa em um padrão que Maxwell supostamente usava para descrever mulheres que circulavam com desenvoltura em encontros da elite. Ainda assim, a passagem observa repetidamente que nenhuma prova pública direta confirma essas alegações, adicionando mais uma camada de mistério. A narrativa apresenta Virginia Giuffre, uma das sobreviventes mais conhecidas ligadas ao caso Epstein. Segundo o relato, Giuffre chegou a considerar Meghan como possível testemunha em seu processo contra o príncipe Andrew. A sugestão é de que Meghan poderia ter tido conhecimento de eventos ou indivíduos ligados a Epstein e Maxwell, embora essa crença seja apresentada como uma impressão de Giuffre e não como um fato comprovado. A passagem implica que tal depoimento em potencial poderia ter tido um peso significativo. O acordo repentino no processo do príncipe Andrew também é apresentado como suspeito dentro dessa narrativa. Em vez de ser visto como uma simples decisão legal, é retratado como uma manobra que convenientemente impediu mais questionamentos e depoimentos públicos de figuras de destaque. A implicação, embora nunca comprovada diretamente, é que permitir que o caso prosseguisse poderia ter exposto ligações incômodas ou forçado indivíduos influentes a depor sob juramento. Ao longo do texto, o tom permanece deliberadamente cauteloso, porém provocativo. As alegações são descritas como explosivas, mas não verificadas, baseando-se em grande parte em fontes anônimas, documentos faltantes e registros fortemente editados. A ausência de provas completas não é apresentada como comprovação de irregularidades, mas como combustível para especulações contínuas.
cada gravação perdida ou documento lacrado se torna mais um motivo para os crentes suspeitarem que a história completa nunca foi contada. No fim, a passagem não oferece conclusões claras. Em vez disso, deixa o leitor com perguntas sem resposta e uma sensação de assunto inacabado. Ao enfatizar o sigilo, as supostas omissões e os depoimentos evitados sugere que certas conexões nunca foram totalmente exploradas publicamente. Se essas pistas apontam para verdades significativas ou são simplesmente fruto de rumores e imaginação, permanece incerto, mas o mistério em si continua a cativar a atenção. O poder da narrativa reside menos no que ela prova e mais no que ela oculta ao destacar o silêncio, a ausência e a incerteza. Ela convida os leitores a questionarem quanta influência a riqueza e o status podem exercer sobre a justiça e a transparência. Serve também como um lembrete de quão facilmente a especulação pode crescer quando os registros oficiais são incompletos. Dessa forma, a história se torna tanto sobre confiança pública e sigilo, quanto sobre os indivíduos cujos nomes aparecem nela hoje. Como Maxwell conseguiu encontrar Meghan em meio a tudo isso? Onde e como elas se conheceram? Vamos mergulhar nos detalhes da atuação secreta de Sarah Ferguson, emaranhada nas teias da realeza. Agora, vamos retroceder e desvendar lentamente as camadas de uma história que supostamente começou muito antes das tiaras varandas de palácios e sinos de casamento reais. Imagine o ano language not registered for generation. Jeffrey Epstein ainda não era um nome que causava arrepios ou estampava manchetes ao redor do mundo. Naquela época, ele era visto como refinado, bem relacionado e discretamente poderoso. Um homem que transitava com facilidade pelos espaços reservados aos círculos mais exclusivos da sociedade. Segundo fontes internas, o próprio príncipe Andrew abria essas portas. Epstein teria sido convidado para o camarote real em Ascot, um dos espaços mais elitistas da alta sociedade britânica. Não se tratava apenas de um assento com boa vista. Era um símbolo de confiança e prestígio, um lugar onde somente os escolhidos tinham acesso. Ao seu redor, rostos familiares se reuniam. Ghislaine Maxwell circulava pela multidão com facilidade. Sarah Ferguson permanecia por perto, ainda influente, apesar do divórcio de Andrew. Epstein, longe de se destacar, parecia pertencer ao grupo. Ele não era tratado como um convidado de passagem, mas como alguém que já havia sido aceito. Este era o auge da amizade entre Andrew e Epstein. Dizia-se que os dois viajavam juntos, jantavam juntos e frequentavam encontros privados, longe dos olhos do público. Não se tratavam de encontros casuais, mas de espaços sociais rigidamente controlados, onde a discrição importava tanto quanto o status, embora não fosse mais esposa de Andrew. Fergie, supostamente, continuou sendo uma figura central nesse mundo. Fontes próximas a descrevem como uma mestre em criar conexões, alguém que sabia exatamente quem deveria conhecer quem e quem jamais deveria cruzar o caminho de quem. Convites, apresentações e exclusões passavam por sua influência discreta. Por isso, anos depois, houve surpresa quando Fergie afirmou publicamente que nunca havia conhecido Meghan, até que Meghan começasse a namorar o príncipe Harry. Entre aqueles familiarizados com o antigo circuito social, a reação foi de incredulidade. Argumentavam que se Meghan tivesse chegado perto da órbita de Epstein, Maxwell ou Andrew naqueles anos anteriores, Fergie teria notado imediatamente. Nada, dizem, escapava ao seu olhar atento. É aqui que a história toma um rumo que se assemelha menos a um conto de fadas e mais a um drama cuidadosamente construído. Meghan, afirmam fontes internas, não era uma completa estranha que de repente entrou na vida da realeza. Em vez disso, ela já rondava às margens conhecida, mas invisível presente, mas não totalmente reconhecida. Alguns até sugerem que Fergie a reconheceu de encontros muito anteriores, não vagamente, mas com uma familiaridade real. Ela conhecia seu histórico, seus círculos sociais e os riscos que representava.
Uma fonte foi direta. Fergie supostamente agiu como um escudo, não abertamente nem de forma grosseira, mas por meio de táticas sociais sutis. Ela redirecionava conversas, controlava apresentações e discretamente garantia que nenhuma conexão significativa se formasse entre Meghan e o príncipe Andrew. Segundo esse relato, tratava-se de uma forma de bloqueio social criada para evitar até mesmo a possibilidade de escândalo. Se as alegações posteriores de Ghislaine Maxwell sobre recrutamento e aliciamento tivessem algum fundamento, então os instintos de Fergie podem ter estado em alerta máximo, incitando-a a manter limites firmes. Ainda assim, Meghan não foi completamente excluída. Ela continuou a circular pelos espaços da elite londrina, clubes privados, festas exclusivas e eventos beneficentes de grande repercussão, onde riqueza, influência e ambição se misturavam livremente. Ela permaneceu perto o suficiente do poder para sentir sua influência, mas longe o bastante para evitar o escrutínio total. E, assim, a pergunta permanece: se o conhecimento de Fergie sobre Meghan realmente remontava a um período anterior ao admitido. Há quanto tempo Meghan vinha se aproximando da vida da realeza antes que o mundo percebesse? Se a cronologia começa antes da história de amor polida, apresentada em Language Not Registered for Generation, então sua ascensão não foi repentina nem acidental. Pode ter sido o resultado de anos navegando pelos mesmos corredores sociais brilhantes, porém perigosos, que outrora acolheram Epstein e Maxwell sem questionamentos. Vista por essa perspectiva, a jornada de Meghan se transforma. Deixa de ser sobre um romance fortuito e passa a ser sobre posicionamento estratégico, paciência e sobrevivência em círculos de elite repletos de oportunidades e riscos. E no centro de tudo está Fergie, a discreta guardiã que nos deixa com a dúvida sobre o quanto ela sabe e quantos segredos ainda guarda. Como Meghan, com um passado como o dela, conseguiu ascender à elite? Será que ela sequer tentou apagar seu passado? Vamos mergulhar nos detalhes da ascensão meteórica de Meghan de clubes secretos a palcos globais. Em abril de Language Not Registered for Generation, o príncipe Harry compareceu à inauguração de um Soho House em Istambul, um evento exclusivo que misturava riqueza, influência e realeza. Entre os convidados cuidadosamente selecionados estava Meghan, cuja presença hoje em dia é considerada fundamental para sua ascensão. Ao contrário de festas comuns, os encontros do Soho House eram meticulosamente planejados. Listas de convidados, lugares, horários e apresentações eram todos elaborados para maximizar conexões e oportunidades. E os celebridades políticos e até o príncipe Charles se misturavam estrategicamente, criando um ambiente onde cada interação poderia moldar futuros. Observadores sugerem que o encontro de Meghan com Harry foi menos um acaso e mais um momento orquestrado, marcando o verdadeiro início de sua jornada, rumo à proeminência global, e preparando o terreno para sua eventual ascensão à realeza. A essa altura, Meghan já conhecia bem o ecossistema do Soho. Suas conexões eram profundas. Estilistas, fotógrafos, influenciadores, produtores e amigos viajados transitavam com facilidade entre Londres, Nova York, Toronto e Europa. Para eles, o Soho House era mais do que um clube privado. Era uma rede de alta velocidade, um lugar onde uma conversa bem colocada podia abrir portas que pareciam permanentemente fechadas para estranhos. Depois de Istambul, os observadores notaram algo impressionante. A imagem pública de Meghan pareceu mudar quase da noite para o dia. Ela tornou-se cada vez mais visível em espaços humanitários. Os convites para círculos exclusivos multiplicaram-se. Sua proximidade com pessoas poderosas tornou-se mais nítida e focada. Para alguns observadores externos, a velocidade pareceu incomum. A transição pareceu quase suave demais, perfeitamente cronometrada. Como um especialista do setor brincou mais tarde, ela não entrou nesse mundo por acaso. Ela foi guiada diretamente pela porta da frente. Essa percepção levanta questões que muitos ainda sussurram hoje. Quem ajudou a moldar aquela apresentação em Istambul? Quem decidiu quais rostos deveriam estar naquela sala, naquele exato momento?
e porque algumas das mesmas redes sociais e filantrópicas continuam aparecendo repetidamente em histórias ligadas a figuras poderosas e controversas. Para entender o fascínio, alguns observadores retrocedem ainda mais até Nova York, em Language Not Registered for Generation, or. Segundo diversos relatos, Meghan já frequentava encontros privados da elite local. Não se tratavam de testes para atores ou eventos casuais de networking. Eram salões exclusivos para convidados onde executivos da mídia, operadores políticos, doadores ricos e ativistas proeminentes trocavam ideias e exerciam influência. Na época, figuras como Harvey Weinstein ainda dominavam esses espaços. Os presentes não estavam apenas de passagem, estavam construindo relacionamentos. Então, chegou Language Not Registered for Generation, outro momento que causou surpresa. Meghan compareceu a uma sessão pública de perguntas e respostas na Ucrânia, ligada a grupos com vínculos com organizações alinhadas aos Clinton. Isso aconteceu antes de seu papel, no caso, atingir o auge da visibilidade, e muito antes de qualquer associação pública com o príncipe Harry. Mesmo assim, ela já frequentava espaços geralmente reservados para figuras experientes da política e da filantropia. Para os críticos, isso sugeria acesso precoce ao poder. Para os apoiadores, demonstrava ambição e curiosidade. De qualquer forma, chamava a atenção. A controvérsia se aprofundou quando alegações envolvendo Ghislaine Maxwell ressurgiram no debate público. Segundo relatos atribuídos a ela, o dinheiro de Epstein teria sido usado em grandes iniciativas humanitárias globais, incluindo aquelas ligadas aos Clinton. Essas alegações permanecem contestadas, mas sua mera existência alimenta especulações. Se riqueza de origem duvidosa circulou por meio de canais filantrópicos respeitados, então, influência, contatos e acesso podem ter circulado junto nesse contexto. A rápida entrada de Meghan nos círculos humanitários e políticos de elite após Istambul pareceu menos surpreendente para alguns observadores. Portas que raramente se abrem pareciam se escancarar. Convites chegaram rapidamente. Plataformas se expandiram. Sua proximidade com o príncipe Harry logo se seguiu, reforçando a ideia de que o terreno já estava preparado muito antes do início da história de amor pública. Nada disso prova que uma única mão oculta esteja puxando os cordões. Mas para quem está familiarizado com as redes sociais da elite, o padrão parece familiar. O poder raramente se move aleatoriamente. Ele flui através de relacionamentos, recomendações e acesso cuidadosamente gerenciado. Dessa perspectiva, a ascensão de Meghan parece menos um golpe de sorte repentino e mais uma entrada perfeitamente cronometrada em um sistema que recompensa a preparação. A pergunta que persiste permanece a mesma e se recusa a desaparecer. Em um mundo onde a influência é moeda corrente e dá acesso a tudo quem abriu as portas e quem decidiu que era a hora dela passar por elas, como Meghan conseguiu navegar pela vida sem ser assombrada pelo passado? Será que ela teve algum tipo de proteção? Vamos descobrir guardiões e portais. Ao entrar na vida da realeza, a imagem pública de Meghan parecia impecável, confiante e intocável. Enquanto o mundo testemunhava seu sucesso sem problemas, pessoas próximas ao palácio sussurravam sobre uma proteção invisível que a envolvia. Mesmo quando sua carreira de atriz desacelerou, ela nunca pareceu vulnerável ou perdida, como se um apoio silencioso a mantivesse sempre em movimento. Alguns observadores afirmam que essa proteção é anterior ao seu casamento com a realeza. Rumores em círculos da elite e do meio jurídico apontam para questões não resolvidas relacionadas ao caso Maxwell, especialmente detalhes sigilosos e censurados. A sugestão não é que Meghan esteja sendo protegida, mas sim que figuras influentes que supostamente a ajudaram a trilhar seu caminho inicial são as que estão sendo protegidas. Fontes internas especulam que, se obrigada a depor, ela poderia revelar não apenas experiências, mas também nomes muito mais poderosos do que seu currículo público sugere. Essas teorias não comprovadas são usadas para explicar sua ascensão meteórica ao status real, sua instantânea imagem humanitária global
e os aliados inesperados que continuam a defendê-la. Entre os observadores da elite, ela é retratada como alguém que sabe demais cujo silêncio tem valor. Esse silêncio se torna um poder arriscado dentro da família real. Esse desconforto, supostamente, era mais profundo no príncipe William. Conhecido como guardião do futuro da monarquia, ele é descrito por fontes como extremamente cauteloso com qualquer coisa que possa reabrir feridas antigas ou desencadear novos escândalos. Muito antes de as desavenças familiares se tornarem públicas, rumores sugerem que ele se opôs firmemente a qualquer retorno de Harry e Meghan à família real. Para ele, não se tratava de antipatia pessoal, mas de risco. Permitir o retorno deles, ele supostamente temia, poderia levantar questões que seria melhor deixar sem resposta. Uma história frequentemente repetida envolve um momento tenso em Balmoral, quando o príncipe Andrew teria buscado um papel de destaque em um evento da igreja. Disse que William foi inflexível, oferecendo uma escolha direta: a presença de Andrew ou a sua própria. Andrew se retirou. Aqueles que contam essa história insistem que não se tratava de orgulho ou rivalidade. Dizem que William entendia que mesmo ligações indiretas com o mundo de Epstein e Maxwell, por mais distantes ou não comprovadas que fossem, poderiam expor histórias seladas e ameaçar a estabilidade da própria coroa. Sob essa perspectiva, as críticas constantes de William na imprensa assumem um significado diferente. Seus apoiadores argumentam que elas não são alimentadas por dramas familiares, mas por uma firme recusa em reintroduzir figuras percebidas como ímãs para controvérsias. Na visão deles, ele não estava protegendo seu ego, mas sim a sobrevivência a longo prazo da instituição que estava destinado a liderar. Então surge a peça mais intrigante do quebra-cabeça, o detalhe que une toda a história. Ela não se desenrola em um tribunal ou em um palácio, mas em um iate de luxo, navegando em águas cristalinas, anos antes de Meghan se tornar famosa. Pessoas de antigos círculos sociais descreveram esse iate como uma estranha encruzilhada, onde poderosos e ambiciosos recém-chegados se misturavam livremente negócios, eram discutidos futuros, eram remodelados e vidas eram discretamente redirecionadas no espaço de uma única noite. Se Meghan foi convidada propositalmente, colocada lá deliberadamente, ou simplesmente chegou por acaso, permanece incerto. O que é certo, de acordo com esses relatos, é que o iate não foi o fim de nada, foi o começo. A partir daquele momento, seu caminho supostamente se expandiu, levando-a a encontros exclusivos em Nova York, redes obscuras em Londres, eventos luxuosos em Istambul e, eventualmente, a vida de um príncipe que talvez nunca tenha visto o quadro completo. No centro de toda essa especulação estão as misteriosas Language Not Registered for Generation, horas ligadas a Maxwell. Dizem que essas Language Not Registered for Generation horas contêm nomes, datas e conexões que poderiam mapear a ascensão de Meghan do anonimato à influência. Esses segredos, se existirem, não são descritos como evidência de um erro, mas de um sistema projetado para promover e proteger seus membros. Até que se saiba mais, a história permanece sem resolução, como o capítulo inicial de um thriller. Ela promete não um final, mas uma faísca. A sensação de que o verdadeiro começo ainda está oculto, esperando para ser descoberto lentamente, passo a passo. Porque Maxwell só está se pronunciando agora, como ela esteve envolvida nos casos criminais. Vamos analisar os detalhes das investigações esquecidas que precederam o escândalo Epstein, os primeiros sinais de alerta. Anos antes de Jeffrey Epstein se tornar um escândalo global, uma investigação mais discreta já estava em andamento em Palm Beach. Em Language Not Registered for Generation, polícia local começou a examinar relatos perturbadores relacionados não diretamente a Epstein, mas à sua associada próxima, Ghislaine Maxwell. Estudantes universitários de um campus próximo disseram à polícia que haviam recebido propostas de emprego excepcionalmente lucrativas para trabalhar na casa de Epstein. De acordo com um relatório posterior do Departamento de Justiça dos EUA, Maxwell teria recrutado jovens mulheres para o que foram descritas como tarefas administrativas simples, como atender telefones e lidar com documentos. O pagamento em torno de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, por dia,
era incomumente alto para um trabalho administrativo básico. Apesar desses relatos, a polícia observou incertezas sobre o que realmente acontecia dentro da residência, que foi descrita como fechada privada e de difícil observação. Vários alunos disseram ter sido contatados por uma mulher inglesa que se identificou como Maxwell e especificou que queria mulheres jovens bonitas e solteiras. Um aluno relatou ligações telefônicas que lhe pareceram anormais, envolvendo homens coordenando a chegada de garotas específicas, sugerindo arranjos que soavam mais como compromissos do que como agendamento de trabalho. Outros alunos compartilharam um desconforto semelhante. Eles disseram que Epstein e Maxwell mantinham suas atividades vagas e evitavam dar explicações claras. Pelo menos 2 jovens foram além relatando que Epstein as tocou de maneiras que as fizeram sentir desconfortáveis e violadas. Embora essas queixas não tenham levado imediatamente a acusações criminais, elas pintaram um quadro perturbador de limites confusos e comportamento inadequado. As estudantes também disseram à polícia que Maxwell parecia ansiosa para criar uma longa lista de garotas que pudessem ser chamadas a qualquer momento. Essa insistência em estar disponível pareceu incomum aos policiais, especialmente para o que supostamente era trabalho de escritório. Ainda assim, a investigação enfrentou obstáculos. Alguns dos estudantes tornaram-se difíceis de contactar e as entrevistas de acompanhamento revelaram-se complicadas. Apesar destes desafios, a polícia continuou a investigar. Os agentes revistaram o lixo recolhido dos residentes e encontraram materiais que aprofundaram as suas suspeitas. Entre os itens descartados, havia anúncios de massagens, listas manuscritas de mulheres com as suas idades e descrições físicas e registros comerciais ligados tanto a Epstein como a Maxwell. Embora nenhum desses itens isoladamente comprovasse um crime em conjunto, eles revelaram histórias de cenas estranhas na casa. Descreveram ter visto mulheres de topless perto da piscina e disseram que massagens pareciam ser uma prática comum. Mesmo assim, muitos enfatizaram que não haviam presenciado pessoalmente atos que pudessem identificar claramente como ilegais. A linha tênue entre o que parecia errado e o que podia ser comprovado permanecia frustrantemente tênue. Em abril, de Language Not Registered for Generation, após meses de investigação, a polícia de Palm Beach encerrou o caso. Sua conclusão foi direta. Naquele momento, não haviam detectado nenhum crime que justificasse uma acusação. Durante anos, a investigação inicial caiu no esquecimento, praticamente esquecida pelo público. Esse silêncio terminou em Language Not Registered for Generation, quando um novo relatório muito mais grave veio à tona. Desta vez, a denúncia envolvia uma menina de Language Not Registered for Generation Anos. A alegação reabriu antigas questões e desencadeou investigações mais amplas que acabariam por atrair a atenção nacional. O que se seguiu expôs um longo rastro de oportunidades perdidas e decisões controversas. Em Language Not Registered for Generation, Epstein firmou um acordo de não persecução penal altamente criticado que lhe permitiu evitar acusações federais. Ele cumpriu apenas Language Not Registered for Generation meses de prisão, uma sentença que muitos posteriormente descreveram como chocantemente branda. Em Language Not Registered for Generation, promotores federais o indiciaram novamente, mas o caso nunca chegou a julgamento devido à sua morte sob custódia. O destino de Maxwell foi diferente. Presa em Language Not Registered for Generation, ela foi julgada e condenada em Language Not Registered for Generation por múltiplas acusações relacionadas ao tráfico de pessoas. Hoje, ela cumpre uma pena de Language Not Registered for Generation anos de prisão. Olhando para trás, o relatório policial de Language Not Registered for Generation parece menos uma investigação sem futuro e mais o capítulo inicial de uma história que o mundo se arrependeria de não ter levado a sério antes. Então, o que você acha da revelação de Maxwell? Você acha que Meghan sairá ilesa dessa? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.